Qualquer um que mantém a capacidade de ver a beleza nunca envelhece. Mas na vida real, a beleza muitas vezes se esconde. Todos nós sentimos medo, ansiedade e dor. E eles nos perseguem como um predador invisível. Talvez ninguém tenha descrito melhor essa sensação do que Franz Kafka. Hoje eu quero que você veja o mundo pelos olhos dele, para que no final desse vídeo você entenda como suas histórias podem mudar a forma com que você encara a vida. Vamos explorar os medos mais profundos da humanidade e descobrir como os nossos problemas são apenas a superfície de questões existenciais muito mais profundas. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou dos seus sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. É assim que começa a metamorfose. Gregor, um vendedor viajante, é o que define sua vida. Trabalha duro, quase como um soldado obediente. Não a uma pátria, mas a empresa, principalmente ao seu chefe. Ele não necessariamente gosta do seu chefe, mas existe uma dívida, não só dele, mas de toda a sua família. Gregor carrega esse peso, trabalha sem parar para conseguir pagá-la. Até que um dia a sua rotina quebra. Ele acorda e é um inseto. Você esperaria desespero, pânico, mas não. Gregor pensa no trabalho. Pensa que perdeu o trem e que o chefe vai ficar furioso. Enquanto luta para se mover em seu novo corpo, o chefe bate à porta. E sua mãe suplica por compreensão, mas o chefe frio explica: nós homens de negócio não podemos nos dar o luxo de ficar doentes. Desesperado, Gregor abre a porta, o chefe foge horrorizado, mas o pai de Gregor, quando vê aquela criatura, a empurra de volta ao quarto. Nos dias seguintes, a casa se torna uma espécie de prisão. A família o evita, não por crueldade, mas pelo medo, pela repulsa e pela dificuldade de lidar com quem não compreendem. A única exceção é Grita, sua irmã. Ela traz comida, limpa o quarto, tenta criar algum espaço para ele conseguir se mover. Até que, em uma dessas limpezas, a mãe vê Gregor e desmaia. O pai, tomado pela raiva, atira maçãs nele. Uma delas se crava nas costas, deixando uma ferida que nunca cicatriza. Enquanto Gregor definha, algo curioso acontece. A família acaba florescendo. O pai consegue um emprego num banco e veste um uniforme elegante. A mãe começa a costurar para ganhar algum dinheiro. Greta arranja trabalho como vendedora. Eles demitem empregados, alugam alguns quartos para inquilinos, mas um dia esses inquilinos descobrem Gregor. O choque é imediato, saem correndo. E convenhamos, eu e você também correria ao ver uma barata gigante. Naquele momento, Greta muda. A irmã que cuidava dele dizia diante aos pais: se fosse realmente Gregor, ele já teria percebido que não pode viver entre humanos e teria ido embora. Essas palavras são o golpe final. Gregor se sente vazio, derrotado. Volta para o quarto e escolhe morrer. A família o encontra morto. Não choram. Não existe luto ali. Saem juntos, respirando aliviados, conversando sobre o futuro e sobre como a vida está melhorando. E aí percebemos a verdadeira metamorfose. Nunca foi a de Gregor, foi a da família, de dependentes fragilizados para sobreviventes. E talvez é aqui que Kafka nos pega. A mudança mais profunda raramente acontece no corpo, acontece no olhar. Ninguém acorda um dia e se transforma num monstro. Isso não acontece de repente. Não é um pesadelo com começo e fim. É uma construção lenta, silenciosa, quase imperceptível. O que mudou não foi Gregor, foi o olhar. Foi a lente pela qual os outros começaram a vê-lo. A verdadeira metamorfose não se deu no corpo, mas na percepção. E é essa a tragédia que ninguém quer reconhecer. A desumanização não começa com deformidade, mas com distanciamento. Gregor, aquele homem comum, um funcionário, um filho, alguém que servia como provedor, sempre pontual, sempre prestativo. Ele era útil e por isso era tolerado. Mas o amor que depende da utilidade
nunca foi amor. Pode ser mais caracterizado com contrato, como dívida. Quando o contrato foi quebrado, quando o corpo se recusou a agir a rotina e o trabalho cessou, o olhar mudou. Já não era mais Gregor, era aquilo, o inseto, a coisa no quarto, a aberração, o incômodo. E então a metamorfose aconteceu, mas foi em todos os outros. Olhamos em nossa volta e percebemos que o valor do ser humano foi resumido à sua performance. Você vale quanto produz, o quanto encanta, o quanto serve. E quando isso acaba, o que sobra? O amor continua? O respeito permanece? Ou todos os olhares se desviam? Como se você tivesse cometido algum pecado imperdoável. Gregor apenas escancarou o que já estava presente. A fragilidade do afeto condicionado. Ele parou de servir e deixou de ser alguém. E essa mesma dinâmica acontece no seu dia a dia. Quando um amigo entra em depressão. I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears. That is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. I can't be in there by myself. What are you talking about? It's insane. Crazy, man. It's crazy in here. This is a bad place for me to be by myself. E já não responde mensagens mais. Quando um parente envelhece e se torna lento. Quando grito, ninguém ouve. Quando peço, ninguém dá. Quando quero, ninguém atende. Quando choro, ninguém enxuga minhas lágrimas. Quando reclamo, a indiferença vem. Quando vejo a morte se aproximar, me dá saudade da vida. Quando vemos um morador de rua sendo ignorado. Onde é que você mora? Na rua. Você vai sair dessa, você acha? Não. Você não tem esperanças? Não. Me diga uma coisa, você acha que alguém, em algum nível, está realmente preocupado com você? Não. Como você se alimenta? Vou pedir nas casas. Como é que você faz as suas necessidades? Lá no metrô. Tem perigo morar na rua? Tem. 4, diga 4 perigos. E se eu tomar uma facada aqui no pescoço aqui? O que eles queriam dando essa facada? Te roubar? É. A minha casa. Minha casa é minha mala. Não acha realmente um absurdo uma pessoa querer roubar você? Não é um absurdo? Eu não tenho nada para ser roubado. É exatamente aqui que a metamorfose acontece. Não neles, em nós, nos nossos olhares. Porque o mundo não está preparado para amar quem não entrega retorno. O mundo quer espetáculo, não silêncio. Quer força, não fragilidade. Quer selfies sorridentes, não quartos escuros com portas fechadas. Escutou que o inferno são os outros, mas talvez o inferno seja o reflexo que os outros nos devolvem. E se todos nos veem como um fardo, começamos a crer nisso. A crença acaba moldando o corpo se adapta à crença. Gregor foi se encolhendo, foi se arrastando, se escondendo. Não por vergonha da forma, mas por vergonha de ser rejeitado por aqueles que mais amava. E é isso que mata. Não transformação física, mas o abandono afetivo. Essa é a raiz do desespero moderno. Viver no mundo que exige performance constante e oferece amor apenas em troca. A aparência tomou o lugar do ser. A utilidade engoliu a humanidade. E nessa engrenagem fria, quantos de nós já se afastaram todos os dias com medo de acordar e perceber que ninguém mais nos vê como humanos? Quantos de nós vivemos com a porta trancada, não por proteção, mas por medo de ser descoberto em sua forma mais honesta? A mentalidade coletiva adoeceu, confundiu valor com produtividade. E aqueles que ousam parar para refletir, adoecer, quebrar, são silenciados. São afastados, são isolados. Olhamos uns para os outros e não temos tempo para escutar o silêncio de um ser humano ferido. Não há espaço para isso. A engrenagem precisa girar. E como eu posso cuidar dos outros quando eu também estou quebrado? E como objeto quebrado, Gregor se tornou dispensável, inconveniente, uma lembrança de tudo que eu e você temem se tornar. Mas há algo mais cruel nessa história. Não foi apenas o desprezo, foi a ausência de escuta. A família falava dele, mas nunca com ele. Eles reclamavam do incômodo, da sujeira, do custo, mas ninguém tentou entender o que se passava por trás dos olhos de Gregor. Ninguém ousou atravessar o medo e sentar do seu lado, porque isso exige coragem, exige humanidade. E a verdadeira metamorfose é essa.
quando perdemos a capacidade de ver o outro como alguém. Pessoas são descartadas como produtos vencidos. Se você não entretém, se você não rende, se você não tem mais a mesma energia, você desaparece da memória dos outros. Existe a ideia de que o amor pode coexistir com a indiferença, mas não pode. O amor verdadeiro nunca se curva à utilidade. Ele se manifesta no caos, na doença, na queda. Minha mãe dizia que a medida do amor é quanto estamos dispostos a sofrer pelo outro. Mas é bem provável que ela tenha roubado isso de alguma frase de Dostoiévski. Mas o mundo não quer sofrer. Quer conforto, quer beleza, quer resultado. E isso acaba distorcendo tudo. Então, o olhar muda. E quando o olhar muda, a identidade do outro se quebra. Passamos a falar dele como se fosse um erro, um incômodo, uma aberração. Mas o erro está no espelho. A aberração está no modo como deixamos de sentir. No absurdo da facilidade com que desumanizamos os próximos em nome da praticidade. Essa clareza vem com dor, como uma luz que incomoda. É o momento em que você percebe que também já foi Gregor, que já sentiu a porta fechada, que já viu o olhar de alguém escorregar para o chão, como quem não sabe mais lidar com sua própria presença. É uma ferida que não sangra, mas é um soco profundo na alma. Mas essa dor também é um ponto de virada, porque quando você enxerga isso, começa a desenvolver um novo tipo de visão. Uma que atravessa aparências, que fura a bolha da utilidade, que começa a ver o ser humano onde o mundo só vê ruído. Isso talvez seja a verdadeira disciplina, sustentar o olhar humano mesmo quando tudo em volta te empurra para a indiferença. A verdadeira visão não é enxergar o que os olhos te mostram, é ver o que o mundo ensinou a ignorar, ver a dor por trás do silêncio, ver o peso nos ombros de quem sempre parece forte, ver o pedido de ajuda no comportamento que irrita. Gregor nunca gritou, nunca implorou, ele apenas esteve ali em silêncio. Mas quem tinha visão para ver que aquele silêncio era um grito abrafado, as pessoas dizem, tá tudo bem, com os olhos opacos. Nós aceitamos, fingimos não notar. Porque não saber é muito mais fácil do que enfrentar. Mas quem quer ver a verdade precisa aceitar o fardo da lucidez. A visão clara cobra um preço alto. E o primeiro pagamento é deixar de viver no conforto da sua ignorância. Quando você desenvolve uma visão, essa habilidade de enxergar o humano em sua essência, tudo muda. As relações mudam, a forma que você se vê também. Você descobre que você não é definido pelo seu momento mais feio, no seu momento mais quebrado. Vê que você não é somente um número, você não é um rótulo. E com isso você descobre uma espécie de propósito. E não é aquele propósito de livros de autoajuda, embalado em um papel bonitinho. É uma coisa que vai além. Um propósito humano, um propósito cru, que Gregor ensinou pra gente. É um propósito de persistir, mesmo que o mundo insista em te jogar pra baixo. Uma visão que muda de você para as outras pessoas. Você vai começar a ver as pessoas de forma diferente, se ver de forma diferente. E isso que é o mais bonito. Traga o olhar que salva as outras pessoas. Aquela que te mantém de pé quando ninguém mais acredita. A disciplina de continuar aparecendo, de continuar falando, de continuar tentando. Mesmo quando você sente que ninguém te escuta. Porque talvez a luta de Gregor fosse justamente essa. Continuar sendo humano num mundo que já havia o declarado inútil. Se você gostou do vídeo, curta, e se quiser continuar recebendo vídeos meus, se inscreva. Se possível, deixe um comentário com sua opinião. Podemos ter uma bela conversa na aba de comentários. Até breve.